Livro do Céu, volume 1, parágrafos do 204 em diante. A Santa Missa. Que é a Santa Missa? Agora, enquanto via Jesus ou o sacerdote que celebrava o divino sacrifício, Jesus me fazia entender que na missa está todo o fundamento de nossa sacrossanta religião. Ah, sim, a missa nos diz tudo e nos fala de tudo. A missa recorda-nos a nossa redenção. Fala-nos detalhadamente das penas que Jesus sofreu por nós. Manifesta-nos também o seu amor imenso que nos ficou contente por morrer na cruz. Mas quis continuar o estado de vítima na Santíssima Eucaristia. A missa também nos diz que nossos corpos desfeitos, reduzidos a cinzas pela morte, ressurgirão no dia do juízo junto com Cristo à vida imortal e gloriosa. Jesus me fazia compreender que a coisa mais consoladora para um cristão e os mistérios mais altos e sublimes de nossa santa religião são Jesus no sacramento e a ressurreição de nossos corpos à glória. São mistérios profundos que só os compreenderemos além das estrelas. Mas Jesus no sacramento fez-nos quase tocar com a mão em coisas, em vários modos. Em primeiro lugar, a sua ressurreição. Em segundo, o seu estado de aniquilamento sob aquelas espécies. Mas também é verdade que está nelas vivo e verdadeiro, mas consumidas essas espécies, sua real presença não existe mais. Depois, consagradas as espécies de novo, Jesus adquire novamente seu estado sacramental. Assim, Jesus no sacramento nos recorda a ressurreição de nossos corpos à glória, e como Jesus, cessando seu estado sacramentado, reside no seio de Deus, seu Pai, assim nós, cessando nossa vida, nossas almas, vão fazer sua morada no céu, no seio de Deus, e nossos corpos ficam consumidos, assim que se pode dizer que não existe mais. Mas depois, com um prodígio da onipotência de Deus, nossos corpos adquirirão nova vida e, unindo-se com a alma, irão juntos a gozar a bem-aventurança eterna. Pode-se dar coisa mais consoladora para o coração humano que não só a alma, mas também o corpo deva agradar aos eternos contentamentos? A mim me parece que naquele grande dia acontecerá como quando o céu está estrelado e sai o sol. O que acontece? O sol, com sua imensa luz, absorve as estrelas e as faz desaparecer. Mas as estrelas existem. O sol é Deus e todas as almas bem-aventuradas são estrelas. Deus, com sua imensa luz, nos absorverá a todos em si, de modo que existiremos em Deus e nadaremos no mar imenso de Deus. Oh, quantas coisas Jesus nos diz no sacramento! Mas quem pode dizê-las todas? Certamente me estenderia demasiado. Se o Senhor o permitir, reservarei para outra ocasião dizer alguma outra coisa. O matrimônio com Jesus. Agora, nestas saídas do corpo que o Senhor me fazia fazer, às vezes renovava-me a promessa do noivado já dito. Quem pode dizer aos ardentes desejos que o Senhor infundia em mim de que se efetuasse esse místico matrimônio? Muitas vezes lhe rogava dizendo: Esposo Dulcíssimo, faça-o logo, não atrase mais minha íntima união contigo. Estreitamo-nos com vínculos mais fortes de amor, de modo que ninguém nos possa separar, nem por poucos instantes. E Jesus agora me corrigia de uma coisa, agora de outra. Recordo que um dia me disse: tudo o que é terreno,
tudo deves tirar, não só do teu coração, mas também do teu corpo. Tu não podes entender quanto nocivo é e o que impedimentos são ao meu amor, mesmo as mínimas sombras terrenas. Imediatamente lhe disse: se tiver alguma coisa para tirar, diga-me, porque estou disposta a fazê-lo. Mas enquanto dizia isto, eu mesmo percebia que tinha um anel de ouro no dedo, que representava a imagem do crucificado. Imediatamente lhe disse: Esposo santo, queres que o tire? E ele me disse: te devendo dar eu um anel mais precioso, mais belo, e no qual ao vivo estará impressa a minha imagem, tanto que cada vez que o vir, novas flechas de amor receberá seu coração. Por este anel não é necessário. E eu prontamente o tirei. Finalmente, chegando o suspirado dia, depois de pouco sofrer, recordo que faltava pouco para completar o ano de estar continuamente na cama. Era dia da pureza de Maria Santíssima. Na noite anterior daquele dia, o meu amado Jesus fez-me ver em atitude festiva. Aproximou-se de mim, tomou o meu coração em suas mãos e olhou para ele, limpou-o e depois devolveu-me. Depois tomou uma vestidura de imensa beleza. Me parecia que o fundo era mais com filetes de ouro de várias cores e me vestiu com ela. Depois tomou duas gemas como se fossem brincos e o pôs em minhas orelhas. Logo me adornou o pescoço e os braços e me cingiu a testa com uma coroa de imenso valor, adornada de pedras e pedras preciosas, toda resplandecente de luz. E me parecia que essas luzes eram tantas vozes que ressoavam entre elas e as claras notas falavam da beleza, poder, força e de todas as coisas, as outras virtudes de meu esposo Jesus. Quem pode dizer o que eu entendi e que mar de consolo nadava minha alma? É impossível poder dizê-lo. Agora, enquanto Jesus me cingiu a testa, me disse: Esposa dulcíssima, esta coroa te ponho a fim de que nada falte para te fazer digna de ser minha esposa, mas que, depois que se realize nosso matrimônio, a levarei ao céu para reservá-la para o momento da morte. Finalmente tomou um véu e com ele cobriu-me toda, desde a cabeça até os pés, e assim deixou-me. Parecia-me que nesse véu havia um grande significado, porque os demônios, ao me ver coberta com ele, ficavam tão espantados e sentiam tal medo de mim que fugiam aterrorizados. Os mesmos anjos estavam ao meu redor com tal veneração que eu mesma ficava confusa e toda cheia de vergonha. Na manhã desse dia, Jesus fez-me ver de novo todo confiável, doce e majestoso, juntamente com sua Mãe Santíssima e Santa Catarina. Primeiro, os anjos cantaram um hino. Santa Catarina me assistia. A mãe tomou minha mão e Jesus pôs em meu dedo o anel. Depois nos abraçamos e me beijou. E assim fez também a mãe. Depois tivemos um colóquio todo de amor. Jesus falava-me do grande amor que me tinha. E eu dizia-lhe também do amor com que o amava. A Santíssima Virgem fez-me compreender a grande graça que tinha recebido e a correspondência que devia dar ao amor de Jesus. Meu esposo, Jesus, me deu novas regras para viver mais perfeitamente, mas como passou muito tempo, não as recordo muito bem, por isso não as digo, e assim terminou aquele dia. Quem pode dizer as finezas de amor que Jesus fazia à minha alma? Eram tais e tantas que é impossível descrevê-las, mas o pouco que recordo tratarei de dizê-lo. Às vezes, transportando-me com ele, levava-me ao paraíso,
e ali escutava os cânticos dos bem-aventurados. Via a divindade, os diversos coros dos anjos, as ordens dos santos, todos imersos, absorvidos e identificados na divindade de Deus. Parecia-me que vinham participar nas virtudes destas luzes, assim que a alma no céu assemelha-se a Deus, com esta diferença, que Deus é aquele sol grandíssimo e a alma é um pequeno sol. Mas quem pode dizer tudo o que nessa beata morada se compreende? Enquanto a alma se encontra nesta prisão do corpo, é impossível. Enquanto na mente se escuta algo, os lábios não encontram palavras para poder explicar-se. Me parece como uma criança que começa a balbuciar, que gostaria de dizer tantas e tantas coisas, mas afinal parece que ele não sabe dizer uma palavra clara. Por isso, vou direto ao assunto. Só direi que, às vezes, enquanto me encontrava naquela bem-aventurada pátria, passeava junto com Jesus no meio dos coros dos anjos e dos santos. E como eu era nova esposa, todos os bem-aventurados se uniam conosco para participar das alegrias do nosso matrimônio. Me parecia que esqueciam seus contentamentos para cuidar dos nossos, e Jesus me mostrava aos santos dizendo: vejam, esta alma é um triunfo do meu amor. Meu amor tudo superou nela. Outras vezes me fazia ficar no lugar que me tocava e me dizia: este é seu lugar, ninguém pode te tirar. E às vezes eu chegava a acreditar que não devia voltar mais à terra, mas em um simples instante me encontrava fechada no muro deste corpo. Quem pode dizer o quão amargo eu estava de volta? A mim me parecia pelas coisas do céu que as desta terra era tudo podridão, insípido, fastidioso. As coisas que tanto deleitam os demais, para mim eram amargas. As pessoas mais amadas, mais respeitáveis, que as demais, quem sabe o que teriam feito para entreter-se com elas. A mim me resultavam indiferentes e até fastidiosas. Só vendo-as como imagens de Deus, me parecia que podia suportá-las. Mas minha alma tinha perdido toda satisfação. Nada lhe dava a menor sombra de contentamento. E era tanta a pena que eu sentia que não fazia mais do que chorar e lamentar-me com o meu amado Jesus. Ah, meu coração vivia inquieto, entre contínuas ânsias e desejos. Me sentia mais no céu que na terra. Sentia em meu interior uma coisa que me roía continuamente, tanto que me resultava amargo e doloroso ter que continuar vivendo. Mas a obediência pôs um freio a estas penas minhas, mandando-me absolutamente que não desejasse morrer, e que só devia morrer quando o confessor me desse a obediência. Então, para cumprir esta santa obediência, fazia quanto mais podia para não pensar nisso, porque meu interior era uma contínua jaculatória de desejo de me querer ir. Assim, em grande parte, meu coração se acalmou, mas não de todo. Confesso a verdade, muito faltou nisto, mas o que podia dizer? Não sabia determinar-me. Para mim era um verdadeiro martírio. Meu benigno Jesus me dizia: acalma-te, qual é a coisa que tanto te faz desejar o céu? E eu lhe dizia: porque quero estar sempre unida contigo, minha alma não resiste mais estar separada de ti. Não só por um dia, nem sequer por um momento, por isso a qualquer custo quero ir. Pois bem, dizia-me, se é por mim, te quero contentar, virei a estar contigo. E eu lhe dizia: mas logo me deixa e eu te perco de vista. Em troca no céu não é assim, lá jamais te perderei de vista. Às vezes também Jesus queria brincar, e eis como.
Enquanto estava com estas ânsias, vinha apressado e me dizia: Queres vir? E eu lhe dizia: Onde? E ele: Ao céu. E eu: Dize-me de verdade? E ele: Apressa-se, venha, apressa-se. E eu: Está bem, vamos, mas temo que queira brincar comigo. E Jesus: Não, de verdade, quero levar-te comigo. E enquanto assim dizia, sentia minha alma sair do corpo, e junto com Jesus tomava o voo ao céu. Oh, como me sentia contente, então acreditando que devia deixar a terra. A vida me parecia um sonho, o sofrer pouquíssimo. Enquanto chegávamos a um ponto alto do céu, eu ouvia o canto dos bem-aventurados. Eu apressava Jesus a me introduzir nessa bem-aventurada morada, mas Jesus o tomava em calma. Em meu interior começava a suspeitar que não era verdade e dizia: Quem sabe se não é brincadeira que me fez? De vez em quando lhe dizia: Meu Jesus amado, falo depressa. E ele me dizia: Espera mais um pouco, desçamos outra vez à terra. Olha, aí está por perder-se um pecador. Vamos, talvez se converta. Peçamos junto ao Eterno Pai que tenha misericórdia dele. Não queres que ele seja salvo? Não estás dispostas a sofrer qualquer pena pela salvação de uma só alma? E eu: Sim, tudo o que quiseres que ele sofra, estou disposta, desde que o salves. Assim ia a esse pecador. Tentávamos convencê-lo. Punhamos ante sua mente as mais poderosas razões para rendê-lo, mas em vão. Então Jesus, todo aflito, me dizia: Minha esposa, volta outra vez a teu corpo. Toma sobre ti as penas que lhe são merecidas. Assim a divina justiça aplacada poderá usar com ele misericórdia. Você viu, as palavras não o abalaram, nem sequer as razões. Não resta outra coisa que as penas, que são os meios mais poderosos para satisfazer a justiça e para render o pecador. Assim, me levava de volta ao corpo. Quem pode dizer os sofrimentos que me vinham? Só o Senhor sabe que dele era testemunha. Depois de muitos dias me fazia ver aquela alma convertida e salva. Oh, como estava contente, Jesus e eu também. Quem pode dizer quantas vezes Jesus fez estes jogos? Quando se chegava ao ponto de entrar no céu, e às vezes mesmo depois de ter entrado, agora dizia que não tinha a obediência do confessor, e por isso era conveniente voltar à terra, e eu lhe dizia: Enquanto estive com o confessor, fui obrigada a obedecer-lhe, mas agora que estou contigo, devo obedecer a ti, porque tu és o primeiro de todos. E Jesus dizia-me: Não, quero que obedeças ao confessor. Então, para não me alongar muito, agora por um pretexto, agora por outro, me fazia voltar à terra. Muito dolorosos me resultavam estes jogos. Basta dizer que me tornei tão impertinente que o Senhor, para castigar minhas impertinências, não permitia tão frequentemente estas brincadeiras. Renovação do matrimônio. Matrimônio diante da Santíssima Trindade. Instrui-a sobre a fé, a esperança e a caridade. Neste estado que mencionei, passei cerca de 3 anos e ainda estava na cama. Quando uma manhã Jesus me fez entender que queria renovar o noivado, mas não já na terra como a primeira vez, mas no céu diante da presença de toda a corte celestial, assim que estive preparada para uma graça tão grande, eu fiz quanto mais pude para dispor-me, mas que, sendo eu tão miserável e insuficiente para fazer nenhuma sombra de bem, se necessitava a mão do artífice divino para dispor-me, porque por mim jamais teria conseguido purificar minha alma. Uma manhã era a véspera da Natividade de Maria Santíssima. Meu sempre benigno Jesus veio, ele mesmo, para me dispor. Não fazia mais que ir e vir continuamente. Agora me falava da fé e me deixava. Eu me sentia infundir na alma uma vida de fé. Minha alma, tosca como sentia antes, agora, depois de falar de Jesus, me sentia levíssima.
em modo de penetrar em Deus, e agora olhava a potência, agora a santidade, agora a bondade e demais. E minha alma ficava estupefata num mar de espanto e dizia: poderoso Deus, que poder diante de ti não fica desfeito? Santidade imensa de Deus, que outra santidade, por qual sublime seja, ousará comparecer ante sua presença? Depois sentia-me descer em mim mesma e via o meu nada, e nulidade das coisas terrenas, como nada é diante de Deus. Eu me via como um pequeno verme, todo cheio de pó, que se arrasta para dar algum passo, e que para me destruir não era preciso senão que alguém me pusesse o pé em cima, e com isso ficava desfeita. Então, vendo-me tão feia, quase não me atrevia a ir ante Deus, mas ante minha mente se apresentava a sua bondade, e me sentia atraída como um imã para ir até ele, e dizia entre mim: se é santo, também é misericordioso. Se é poderoso, contém também em si plena e suma bondade. Parecia-me que a bondade o circundava por fora e o inundava por dentro. Quando olhava a bondade de Deus, me parecia que ultrapassava todos os outros atributos. Mas depois, olhando para os outros, via-os todos iguais em si mesmos, imensos, incomensuráveis e incompreensíveis à natureza humana. Enquanto minha alma estava neste estado, Jesus voltava e falava da esperança. Recordo algo confusamente, porque depois de tanto tempo é impossível recordar claramente, mas para cumprir a obediência que assim quer, direi alguma coisa que possa. Então Jesus disse, voltando à fé: para obtê-la é preciso crer. Assim como a cabeça sem a vista dos olhos tudo é trevas, tudo é confusão, tanto que se quisesse caminhar, agora cairia em um ponto, agora em outro e terminaria por precipitar-se de todo. Assim, a alma sem fé não faz outra coisa que ir de precipício em precipício, porque a fé serve de vista à alma e como luz que a guia à vida eterna. Agora, de que é alimentada esta luz da fé? Pela esperança. E de que substância é esta luz da fé e este alimento da esperança? A caridade. Estas três virtudes estão enxertadas entre elas, de modo que uma não pode estar sem a outra. Com efeito, de que serve ao homem crer nas imensas riquezas da fé, se não as espera para ele? As verá sim, mas com um olhar indiferente, porque sabe que não são suas. Mas a esperança fornece as asas à luz da fé. E esperando nos méritos de Jesus Cristo, olha-as como suas e vem amá-las. A esperança, dizia Jesus, fornece à alma uma veste de força, quase de ferro, de modo que todos os inimigos com suas flechas não podem feri-la. E não só feri-la, senão que nem sequer lhe causa o mínimo incômodo. Tudo é tranquilidade nela, tudo é paz. Ah, é bom ver esta alma investida pela esperança, toda apoiada no seu amado, toda desconfiada de si e toda confiante em Deus. Desafia os inimigos mais ferozes, é rainha das suas paixões. Regula todo o seu interior, as suas inclinações, os desejos, os batimentos, os pensamentos, com tal maestria que o próprio Jesus fica apaixonado, porque vê que esta alma trabalha com tal coragem e fortaleza. Mas ela os toma e o espera todo dele. Tanto que Jesus, vendo esta firme esperança, nada sabe negar a esta alma. Agora, enquanto Jesus falava da esperança, retirava-se um pouco, deixando-me uma luz na inteligência.
quem pode dizer o que entendia sobre esperança? Se as outras virtudes todas servem para embelezar a alma, mas podem nos fazer vacilar e nos tornar inconstantes, em troca, a esperança torna a alma firme e estável, como aqueles montes altos que não se podem mover nem um pouco. Parece-me que a alma investida pela esperança lhe sucede como a certos montes altíssimos, que todas as inclemências do ar não lhes podem fazer outro dano. Sobre estes montes não penetra nem neve, nem ventos, nem calor. Qualquer coisa que queira que se poderia pôr sobre eles, e se pode estar seguro que ainda que passassem centenas de anos, onde quer que ele esteja, está lá. Assim é a alma vestida pela esperança, não pode prejudicar nem a tribulação, nem a pobreza, nem todos os acidentes da vida. No máximo a desanimam um instante, mas diz entre si: eu tudo posso fazer, tudo posso suportar, tudo sofrer, esperando em Jesus, que é o objeto de todas as minhas esperanças. A esperança torna a alma quase onipotente, invencível, e lhe fornece a perseverança final. Tanto que só cessa de esperar e perseverar quando tomou posse do reino do céu. Então deixa a esperança e tudo se lança no oceano imenso do amor divino. Enquanto a alma se perdia no mar imenso da esperança, o meu amado Jesus regressava e falava da caridade, dizendo-me: a fé e a esperança une-se à caridade, e esta une tudo o que há nas outras duas, de modo a formar uma só, enquanto são três. Eis a minha esposa, simbolizada nas três virtudes teologais, a trindade das divinas pessoas. Depois prosseguiu: se a fé faz crer, a esperança faz esperar. A caridade faz amar. Se a fé é luz e serve de vista à alma, a esperança, que é o alimento da fé, fornece à alma o valor, a paz, a perseverança e todo o resto. A caridade, que é a substância desta luz e deste alimento, é como aquele unguento dulcíssimo e doloroso que, penetrando por toda parte, aplaca, adoça as penas da vida. A caridade torna doce o sofrer e faz chegar a alma até mesmo a desejar este sofrimento. A alma que possui a caridade expande dor por toda parte. Suas obras, feitas todas por amor, despendem odor grandíssimo. O qual é este odor? É o cheiro do próprio Deus. As outras virtudes tornam a alma solitária e quase rústica como as criaturas. A caridade, ao contrário, sendo substância que une os corações. Mas onde? Em Deus. A caridade, sendo um unguento perfumado, se expande por toda parte e por todos. A caridade faz sofrer com alegria os mais impiedosos tormentos e chega a não saber estar sem o sofrer. E quando se vê privada dele, diz ao seu esposo Jesus: me sustente com os frutos. Como é o sofrimento, porque definho de amor. E em que outra maneira posso te mostrar meu amor, senão no sofrer por ti? A caridade queima, consome todas as outras coisas, e até as mesmas virtudes, e converte em tudo nela. Em suma, é como uma rainha que quer reinar em toda parte e que não quer ceder reinar a nenhum. Quem pode dizer o que me ficou depois deste falar de Jesus? Só digo que se acendeu em mim tal desejo de sofrer, e não só desejo, senão que sinto em mim como uma infusão, como uma coisa natural, tanto que tenho para mim como a maior graça o não sofrer, como a maior desgraça o não sofrer. Depois disso, naquela manhã, Jesus, para dispor principalmente meu coração, falou sobre a aniquilação de mim mesma,
Também me falou sobre o desejo grandíssimo que devia me excitar para me dispor a receber a graça. Dizia-me que o desejo supre as faltas e imperfeições que possam existir na alma, que é como um manto que cobre tudo. Mas isto não era um falar simplesmente, era um infundir em mim o que dizia. Enquanto minha alma estava se excitando em ardentes desejos de receber a graça que o próprio Jesus queria fazer-me, ele voltou e transportou-me para fora de mim mesma, para o paraíso, e ali, diante da presença da Santíssima Trindade e de toda a corte celestial, renovou o matrimônio. Jesus tirou o anel adornado com 3 pedras preciosas, branca, vermelha e verde, e o entregou ao Pai, que o abençoou e o devolveu ao Filho. O Espírito Santo me tomou a mão direita e Jesus me pôs o anel no dedo anelar. Depois fui admitida ao beijo das 3 divinas pessoas e me abençoaram. Quem pode dizer minha confusão quando me encontrei diante da Santíssima Trindade? Só digo que assim que me encontrei ante sua presença, caí rosto em terra e ali haveria permanecido se não tivesse sido por Jesus que me animou para ir à sua presença. Tanto era a luz, a santidade de Deus. Só digo isto, as outras coisas deixo-as porque as recordo confusamente. Depois disto, recordo que passaram poucos dias e ao receber a comunhão perdi os sentidos e vi a Santíssima Trindade que tinha visto no céu, presente diante de mim. Logo me prostrei ante sua presença e a adorei, confessei meu nada. Lembro-me que me sentia tão abismada em mim mesma que não me atrevia a dizer uma só palavra, quando uma voz saiu do meio deles e disse: Não temas, dá-te ânimo. Viemos para te confirmar como nossa e tomar posse do teu coração. Enquanto esta voz assim dizia, vi que a Santíssima Trindade desceu em meu coração e se apoderaram dele, e aí formaram sua sede. Quem pode dizer a mudança que aconteceu em mim? Sentia-me divinizada. Não mais vivia eu, mas eles viviam em mim. A mim me parecia que meu corpo fosse como uma habitação e que dentro habitasse o Deus vivente, porque eu sentia a presença real, sensivelmente em meu interior. Ouvia sua voz clara que saía de dentro do meu interior e ressoava nos ouvidos do corpo. Acontecia precisamente como quando há pessoas dentro de uma sala que falam e suas vozes se ouvem claras e distintas mesmo de fora. Desde então, não tive mais a necessidade de ir em sua busca a outros lugares para encontrá-lo, mas estava dentro do meu coração. E quando algumas vezes se escondia e eu fui em busca de Jesus, girando pelo céu e pela terra, buscando a meu sumo e único bem, enquanto me encontrava na fogueira das lágrimas, na intensidade dos desejos, nas penas inenarráveis por havê-lo perdido, Jesus saía de dentro de mim e me dizia: Estou aqui contigo, não me procures em outro lugar. Eu, ante o espanto e o contentamento de tê-lo encontrado, dizia-lhe: Meu Jesus, como toda esta manhã me fizeste girar e girar para te encontrar e estavas aqui? Podias ter me dito, para não me ter esforçado tanto, doce bem meu. Amada, vida minha, olha como estou cansada, não tenho mais forças, sinto-me desfalecer. Ah, sustém-me entre seus braços, porque me sinto morrer. E Jesus me tomava em seus braços e me fazia repousar. E enquanto repousava, me sentia restituir as forças perdidas. Outras vezes, neste encobrimento que Jesus fazia e eu que ia em busca dele, quando ele fazia ouvir dentro de mim o que depois saía de dentro de mim, não só Jesus, mas as 3 divinas pessoas, encontrava-as agora em forma de 3 crianças graciosas e sumamente belas. Agora,
um só corpo e 3 cabeças diferentes, mas de uma mesma semelhança, as 3 igualmente atraentes. Quem pode dizer meu contentamento? Especialmente quando vi os 3 meninos e que eu os continha nos 3 entre meus braços. Agora beijava um, agora o outro, e eles me beijavam a mim. Agora um se apoiava em um ombro meu e outro no outro. E um me ficava de frente enquanto me gozavam neles. Com grande assombro fazia por olhar, e de 3 encontrava um só. Outra coisa que me maravilhava quando me encontrava com as 3 crianças, que era o mesmo, pensava que os 3 juntos. Tanto amor sentia eu por uma destas crianças como pelos 3, e os 3 me atraíam do mesmo modo. Para terminar a minha intervenção sobre este discurso, tive de deixar passar algumas coisas para seguir o fio da meada, mas agora estou pronta para as dizer. Matrimônio da cruz. Fala ali deste matrimônio e narra as crucificações que sofreu. Regressando ao princípio, quando Jesus se dignava vir, frequentemente me falava de sua paixão e punha atenção a dispor minha alma à imitação de sua vida e de suas penas, dizendo-me que, além do matrimônio já descrito, ficava outro por fazer, e este era o desponsório da cruz. Lembro-me de dizer: minha esposa, as virtudes tornam-se fracas se não forem corroboradas, fortificadas pelo enxerto da cruz. Antes de minha vinda à terra, as penas, as confusões, os opróbrios, as calúnias, as dores, a pobreza, as enfermidades, especialmente a cruz, eram consideradas como opróbrios, mas desde que foram levadas por mim, todos ficaram santificados e divinizados por meu contato. Assim que todos mudaram aspecto e se tornaram doces, gratos, e a alma que tem o bem de ter algum destes fica honrada. E isto porque recebeu a divisa de mim, Filho de Deus. E só experimenta o contrário quem só vê e se detém na casca da cruz. E encontrando o amargo se desgosta, se lamenta e parece que lhe chegou uma desgraça. Mas quem penetra dentro, encontrando o saboroso, aí forma sua felicidade. Minha filha amada, não desejo outra coisa que a crucificar na alma e no corpo. E enquanto dizia isto, sentia-me infundir tais desejos de ser crucificada com Jesus Cristo, que frequentemente ia repetindo: meu Jesus, meu amor, faz-o logo, crucifica-me contigo. E quando Jesus regressava, as primeiras petições que lhe fazia e que me pareciam mais importantes eram estas: a dor dos meus pecados e a graça de que me crucificasse com ele. Parecia-me que se obtivesse isto, teria obtido tudo. Então, uma manhã, o meu amantíssimo Jesus apareceu diante de mim crucificado e disse-me que queria crucificar-me com ele. E enquanto dizia isso, vi que de suas santíssimas chagas saíam raios de luz, e dentro destes raios os pregos que vinham a mim. Enquanto estava nisto, não sei porquê, enquanto desejava tanto que me crucificasse, tanto que me sentia consumir, fui surpreendida por um grande temor, que me fazia tremer da cabeça aos pés. Sentia tal aniquilamento de mim mesma, me via tão indigna de receber esta graça, que não me atrevia a dizer: Senhor, faze-me contigo. Parecia que Jesus estava em suspenso, esperando o meu querer. Quem pode dizer como no íntimo de minha alma o desejava ardentemente, mas ao mesmo tempo me via indigna. Minha natureza se assustava e tremia. Enquanto eu estava nisto, meu amado Jesus intelectualmente me pedia que aceitasse. Então, com todo o coração, lhe disse: Esposo Santo, crucificado por mim,
peço-te que me concedas a graça de me crucificar, e ao mesmo tempo peço-te que não faças aparecer nenhum sinal externo. Sim, dá-me a dor, dá-me as chagas, mas que tudo fique oculto entre nós. E assim aqueles raios de luz, juntamente com os pregos, trespassaram-me as mãos e os pés, e o coração foi trespassado por um raio de luz juntamente com uma lança. Quem pode dizer a dor e a alegria? Quanto mais depressa fui surpreendida pelo temor, mais tarde a minha alma nadava no mar da paz, da alegria e da dor. Era tanto a dor que sentia nas mãos, nos pés e no coração que me sentia morrer. Os ossos das mãos e dos pés sentia que me faziam pequenos pedaços, assim como se estivesse um prego dentro, mas ao mesmo tempo me causavam tal contentamento que não sei explicar, e me fornecia tal força que, enquanto me sentia morrer pela dor, essas mesmas dores me sustentavam para fazer que não morresse. Mas na parte externa do corpo nada parecia, mas sentia as dores corporalmente. Tal é verdade que, quando vinha o confessor para me chamar à obediência e me soltava os braços e as mãos contraídas, cada vez que me tocava neste ponto das mãos, onde tinha trespassado o raio de luz, junto com o prego, sentia penas mortais. No entanto, quando o confessor ordenava por obediência que cessassem essas dores, muitas se mitigavam, porque essas dores eram tão fortes que me faziam perder os sentidos. E se não se tivesse atenuado ante a obediência, dificilmente me teria prestado a obedecer. Ó prodígio da santa obediência, você foi tudo para mim. Quantas vezes me encontrei em estado com a morte, tanta era a força das dores, e a obediência me restituiu-a. Seja sempre bendito o Senhor, seja tudo para a sua glória. Agora, enquanto me sentia em mim mesma, nada via, mas enquanto perdi os sentidos, via as partes marcadas pelas chagas de Jesus. Parecia-me que as chagas do próprio Jesus se tinham transferido para minhas mãos. Esta foi a primeira vez que Jesus me crucificou, porque destas crucificações tem havido tantas que é impossível numerá-las todas. Direi somente as coisas principais relacionadas com isso. Agora, voltando, Jesus dizia-lhe: Amado meu Jesus, dá-me a dor dos meus pecados. Assim, os meus pecados, consumidos pela dor, pelo arrependimento de ter te ofendido, podem ser apagados na minha alma e também da tua memória. Sim, dá-me tanta dor que quanto ousei ofender-te, mas bem faça que a dor supere isto. Assim poderei me estreitar mais intimamente a ti. Lembro-me que uma vez, enquanto eu estava dizendo isto, meu sempre benigno Jesus me disse: já que tu desgosta tanto de ter me ofendido, eu quero que você se disponha a fazer você sentir a dor de teus pecados. E assim veja como o pecado é feio e que dor acerba meu coração sofreu. Por isso, dei junto contigo. Se posso o mar, no mar tu estás. Embora não te veja, piso a terra e estás debaixo dos meus pés. Pequei. Logo Jesus, em voz baixa, acrescentou, quase chorando: Não entendo, no entanto te amei e ao mesmo tempo te conservei. Enquanto Jesus dizia isto, e eu o repetia junto com ele, fui surpreendida por uma tal dor pelas ofensas feitas que caí rosto à terra e Jesus desapareceu. Poucas foram as palavras, mas eu entendi tantas coisas que é impossível dizer tudo o que compreendi. Nas primeiras palavras compreendi a imensidão, a grandeza, a presença de Deus em cada coisa presente, sem que pudesse escapar dele, e nem sequer a sombra do nosso pensamento. Compreendi também o meu nada em comparação com a majestade tão grande e santa. Na palavra pequei, compreendia a fealdade do pecado,
a maldade, a ousadia que eu tinha tido ao ofendê-lo. Agora, enquanto minha alma estava considerando isso, ao ouvir Jesus Cristo dizer: "E ainda assim amei-te e ao mesmo tempo mantive-te", meu coração foi tomado por tal dor que me sentia morrer, porque compreendi o amor imenso que o Senhor me tinha no ato mesmo em que eu procurava ofendê-lo e mesmo matá-lo. Ah, Senhor, como você tem sido bom para mim e eu sempre ingrata e tão ruim ainda? Lembro-me cada vez que vinha era um alternar-se. Ora pedia-lhe a dor dos meus pecados e ora a crucificação. E também outras coisas. Como uma manhã, enquanto me encontrava em meus acostumados sofrimentos, meu amado Jesus me transportou para fora de mim mesma e me fez ver um homem que era assassinado a balas, e que assim que expirava ia ao inferno. Oh, quanta pena dava Jesus a perda daquela alma! Se todo mundo soubesse quanto Jesus sofre pela perda das almas, não digo por elas, mas pelo menos para poupar essa pena a nosso Senhor, usaria todos os meios possíveis para não se perder eternamente. Agora, enquanto junto com Jesus me encontrava no meio das balas, Jesus aproximou seus lábios ao meu ouvido e me disse: "Minha filha, queres te oferecer vítima pela salvação desta alma e tomar sobre ti as penas que merece por seus grandíssimos pecados?" Eu respondi: "Senhor, estou disposta, mas com o pacto de que o salves e lhe restitua a vida. Quem pode dizer os sofrimentos que me chegaram? Foram tais e tantos que eu mesma não sei como fiquei com vida." Agora, enquanto me encontrava neste estado de sofrimentos, há mais de uma hora, veio o meu confessor para me chamar à obediência, e encontrando-me muito sofredora, com dificuldade pude obedecer. Por isso me perguntou a razão de tal estado, e eu disse-lhe o fato, assim como o descrevi acima, dizendo-lhe o ponto da cidade onde me pareceu que tinha acontecido. O confessor me disse que era certo o fato e que o davam por morto, mas depois que soube que estava gravíssimo e que pouco a pouco se restabeleceu e vive ainda. Seja sempre bendito o Senhor. Lembro-me de que, seguindo o meu pedido de crucificação e transportando-me para fora de mim mesma, Jesus levou-me aos lugares santos de Jerusalém, onde nosso Senhor padeceu a sua dolorosa paixão. E ali encontramos muitas cruzes, e o meu amado Jesus disse-me: "Se tu soubesses que bem a cruz contém em si, como torna preciosa a alma, que joia de inestimável valor adquire, quem tem o bem de possuir os sofrimentos? Basta dizer-te somente que, vindo à terra, não escolhi as riquezas, os prazeres, mas tive como amadas e íntimas irmãs a cruz, a pobreza, os sofrimentos e as ignomínias." Enquanto assim dizia, mostrava um gosto tal, com alegria pelo sofrimento, que essas palavras me trespassaram o coração, com tantos dardos ardentes, tanto que me sentia faltar a vida, se o Senhor não me concedia o sofrer. E com toda a força e a voz que tinha, não fazia outra coisa que lhe dizer: "Esposo santo, dá-me o sofrer, dá-me as cruzes, só com isto saberei que me amas, se me contentares com as cruzes e com os sofrimentos." E então tomava uma daquelas cruzes maiores que via, punha-me sobre ela e rogava a Jesus que viesse crucificar-me. Ele se comprazia em tomar minha mão e começava a transpassá-la com os pregos. De vez em quando, o bendito Jesus me perguntava: "Que? Dói muito? Quer que eu pare?" E eu: Não, meu amado, continua. Dói sim, mas estou contente." E temia tanto que não acabasse de me crucificar, que não fazia outra coisa senão dizer-lhe: "Faze-o depressa, ó Jesus. Faze-o depressa, não demores tanto."
Mas quanto tinha que cravar a outra mão, os braços da cruz se encontravam curtos, enquanto antes me haviam parecido suficientes para poder crucificar-me. Quem pode dizer como ficava mortificada? Isto repetia-se em muitas ocasiões, e às vezes, se os braços da cruz eram adequados, o comprimento da haste não alcançava para poder distender os pés. Em uma palavra, faltava sempre alguma coisa para não se poder cumprir de todo a crucificação. Quem pode dizer a amargura de minha alma e os lamentos que fazia com o Senhor Jesus, porque não me concedia o verdadeiro sofrimento? Dizia-lhe: meu amado, tudo termina em burla. Dize-me que queres levar-me ao céu. Dizia-me que querias levar-me ao céu, e logo de novo me fazias voltar à terra. Dizia-me que queria crucificar-me, e jamais chegamos à completa crucificação. E Jesus novamente me prometeu que me crucificaria.